Olá, pessoal, boa tarde. Vamos falar essa semana sobre séries estatísticas, tá? Tem na apostila, que eu postei lá para vocês, né? Caso depois vocês queiram ler, mas resumidamente, o que se fala é que após a coleta de dados, né, que a gente faz com as entrevistas, com as perguntas, né, com a coleta mesmo de dados, a gente gera uma tabela e depois de gerar a tabela, a gente, na verdade, cria gráficos, né? Para que esse gráfico? Para, na verdade, resumir o conjunto de observações, né? A tabela utilizada para a gente poder sintetizar toda a informação que a gente apurou, né? Com a análise do sistema em si que a gente está fazendo o estudo. Então, o que essa tabela tem que ter? Essa tabela tem que ter o corpo, né, que é o conjunto de linhas e colunas, como a gente vai ver um pouquinho aqui na frente, ó. É o que vocês aprendem, que geralmente a gente utiliza o Excel para fazer. A gente tem o cabeçalho, que é a parte superior da tabela, ó. Se você observar aqui, a gente tem o cabeçalho, que é o que se refere a essa tabela, né? O que é essa tabela, né? O nome da tabela, quais são esses dados que estão sendo apresentados, se refere a quê, né? Essa tabela. E a gente tem as colunas indicadoras, né, ou coluna indicadora, que no caso aqui a gente tem uma, né, que está dizendo aqui anos, média de anos, então essa aqui é a coluna indicadora de anos, tá vendo? É uma das colunas, uma coluna indicadora. A gente tem as linhas, porque aqui, ó, nessa linha aqui eu tô me referindo ao ano de 2003, a média de anos de estudo, que é 7,2. Um exemplo que o livro trouxe para a gente, tá? Eu só estou falando da disposição dos dados, né? Na tabela. A gente tem a casa ou célula, né? Que no Excel também a gente chama de célula. Cada quadrado, cada retângulozinho, na verdade, desse aqui, ó, onde tem informação. O título, né? Da tabela, que é o conjunto de informações, né, mais completa, o que, quando, onde, são perguntas que a gente responde. E tem a fonte aqui também, que é da onde a gente tirou essa informação, tá? Se foi uma análise externa, aí a gente coloca. Se foi fonte de algum órgão, que no caso desse aqui foi IBGE, a gente coloca. Se foi um estudo realizado no próprio IFPB, se eu estiver me referindo a algo desse sentido, aí a gente coloca dados tirados do estudo do IFPB, ano tal, né? A gente coloca assim, tá certo? Então, é assim que fica a disponibilidade dos dados, né, que a gente encontrou, e isso tudo colocado em forma de tabela. Então, como podemos ver aqui nesse exemplo, ó, a gente tem o título, ó, tá vendo? Do que se refere à tabela, o cabeçalho, que é isso aqui, que são esses dados que a gente coloca, né? Nessa linha aqui, que são as informações, a coluna em si, né? Que pode ser numérica, no caso aqui, usou casa ou célula, né? Que a gente chama, aqui são as linhas, como a gente já sabe, o corpo da tabela, que é tudo, né? Aqui também a gente chama de cabeçalho, que é referente à coluna, né? Coluna indicadora, rodapé, que na verdade aqui é a fonte, que é os dados onde foi tirado. Tá vendo? Tudo isso aqui são as partes que compõem uma tabela de informações que faz parte de um estudo estatístico, por exemplo. A gente tem alguns exemplos de séries históricas, né? Cronológicas, temporais ou marchas, né? Que são as séries estatísticas, que ela pode ser histórica, geográfica e específica. Essa aqui que a gente está trazendo agora é uma histórica. Repare só, essa análise aqui, esse exemplo que foi feito, foi retirada da Associação Paulista de Avicultura, está se referindo ao frango, o preço médio em São Paulo entre 2003 e 2008. Então, aqui tá a disponibilidade dos anos, né, de 2003 e 2008, e cada ano tem o preço médio do frango, tá vendo? Então, esse tipo aqui é considerado como série, no caso aqui, cronológica temporal, né, ou histórica, também pode ser dita assim, ou marchas, né, são os 4 nomes. Esse exemplo aqui embaixo já é um tipo de série geográfica, porque ele está falando aqui de um determinado local, de uma região. Então, tem aqui os países, tá vendo? Está se dizendo sobre a duração média dos estudos superiores, né? Número de anos. Então, está se referindo aqui
sobre os países da Itália, Alemanha, França, Holanda e Inglaterra. Está sendo analisado os dados desses 5 países, tá vendo? Pronto. É um tipo de série geográfica, espacial, territorial ou de localização. Pode ser um desses nomes. Aqui já é um outro exemplo de série específica ou categórica, né? Tá dizendo aqui, ó, rebanhos brasileiros. Nem tá se falando sobre região, né? E nem tá se falando sobre algo temporal, né? Tá se dizendo só quantitativo, por exemplo, do rebanho em 2006, tá vendo? Então, a gente tem aqui os tipos de rebanho, as espécies, né? E a quantidade de cada uma durante 2006, apenas um ano. Diferente da histórica, que ele traz uma análise de um certo período. E diferente da geográfica, que ele me traz uma análise de cada região. Nesse caso aqui, não foi nem período e nem região. Na verdade, foi uma série específica de espécies, né? De espécies de rebanho. E aí a gente classifica ela assim, ou série específica ou categórica. Temos também as séries conjugadas, que pode ter as duas informações. Observa só esse exemplo aqui. Terminais telefônicos em serviço. Disse aqui, ó, que é um período, né? Então, uma série histórica, né? E aí vem o quantitativo dessa série histórica, que ela é chamada de série específica. Então, são duas séries conjugadas. Aí ela foi chamada série geográfica, série histórica, porque também ela diz aqui, ó, as regiões, né? Então, ela tem as 3 informações, tá vendo? Tem a geografia, que se diz aqui com relação às regiões, e também aqui com relação a um período, né, de 1991 e 93, tá certo? Fora também a questão dos dados em si, que cada uma nos traz, né? Com relação aos terminais telefônicos. Isso é na época do orelhão. Está se referindo à época que existia o orelhão. Aí eu tenho aqui a distribuição de frequência, né? Essa distribuição de frequência se trata de um conceito estatístico que merece um capítulo mais especial, que mais lá na frente a gente vai ver com mais calma. Mas, a princípio, ó, estaturas de 100 alunos, né? É uma série específica, né? Nem é temporal e nem é geográfica. Está se falando apenas sobre a estatura de 100 alunos de uma certa escola nesse ano aqui. Então, aqui ele colocou que, por exemplo, ó, trouxe que tem 2 alunos, né? Que é o quantitativo de alunos, que tem uma altura, uma estatura, né? Entre 1,40 e 1,45 metros, né? Que no caso está em centímetros, 140 a 145. Esse símbolozinho aqui, que tem um risquinho, está dizendo, depois mais à frente a gente vai ver com mais calma, que o número, né? A altura dos alunos vai variar entre 140 centímetros a 145, porém, o 145 ele não aparece aqui. Por exemplo, se existir um aluno que tenha 145 centímetros, que em metros é 1,45 m, né? Se ele tiver, ele não vai ser contado aqui nessa linha, ele vai ser contado na de baixo. Por isso que segue essa linhazinha aqui. Quando temos essa linha, ela quer dizer que inclui o 145, porém não inclui o 150. Se existir um aluno que ele tem a estatura de 1,5 m, que é o que está aqui, ó, 150 centímetros, ele vai ser contabilizado na linha de baixo, porque tem um risquinho, tá vendo? Então, isso que significa esse risquinho. Então, se você somar aqui esse quantitativo, a gente tem 100 alunos, que é a análise que está sendo feita nesse exemplo aqui, tá certo? E aí, para casa, a gente vai tentar resolver a questão número 1, né? A e B. Na verdade, é só para classificar, ó, as séries, né? Então, a gente pode estar fazendo essa página 21 e 22, tá certo? Se tiver alguma dúvida, pode postar lá no Classroom. E a gente vai ficar por aqui.